A paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Cantinho com Deus. É com muita alegria que eu trago a segunda parte da importância que você é para Deus. Eu separei alguns versículos, tá bom? E vocês fazem a leitura em todo da palavra, dos versículos. Vocês escolhem ou fazem ele em todo, ou cada dia faz uma leitura. Aí vai de cada um, tá bom? Então, vamos lá. Eu trago para vocês em Salmos 40, versículo 8, que diz assim: Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Em Mateus 7, versículo 2, diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Em Salmos 37, versículo 34, diz assim: Espere no Senhor e siga a vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quantos ímpios forem eliminados, você o verá. Glória a Deus. Né? Em 1 João 3, 1, diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a tanto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Em 1 Pedro 2, versículo 9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 1, 4, 6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Glória a Deus. O amado é o Senhor Jesus, né? O Senhor Deus nos escolheu nele, né, no próprio Deus, para a qual deu gratuitamente no amado, que é o Senhor Jesus, né? Ele nos deu ao Filho dele como herança, né? Então, veja bem, você sempre deve estar fazendo a leitura bíblica. Porque nós somos o que a palavra de Deus diz, não o que os outros dizem a nosso respeito, a teu respeito, né? Ao longo da tua vida, você vai ouvir conversas o contrário, daquelas pessoas que não conheceram a Jesus ainda, né? Você vai estar ouvindo: ah, não, larga disso. Não, ser crente pra quê? Tanta coisa feia acontece, tanto isso, tanto mau testemunho. Olha só, essas pessoas que dão mau testemunho, é problema delas, para com Deus, tá bom? Você não tem que olhar para elas, porque uma vez elas foram iluminadas, porém elas levaram na brincadeira, certamente, né? Para estarem causando escândalos. Então não olhe para elas, olha para você, o quanto você é importante para Deus, né? A prova que ele nos escolheu nele. A Bíblia que fala, não sou eu que falo.
É a Bíblia que diz o que Deus escolheu, porque Deus nos escolheu nele. Tá bom? Creia nessa palavra, porque ela é o fundamento e o propósito para a sua vida, para a libertação da sua alma. Não olhe para o homem, que aquele que estava no auge da sua vida, pregando e fazendo e acontecendo, às vezes hoje ele pode estar caído, né? Precisando da misericórdia de Deus, porque todos nós precisamos. Tanto para aquele que está na presença de Deus, como que caiu. Precisa da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela é abundante, em abundância. Tá bom? Ela vai de geração em geração. Não se esqueça disso. Tá bom? Quando focamos no homem, a tendência nossa é vacilar nossos pés. Porque não estamos firmados no que é santo, no que é puro, que é a palavra. A palavra de Deus, ela é santa, ela é pura. Ela é verdadeira, ela se cumpre em nossas vidas, né? Então foca na palavra de Deus, faça a leitura, não seja enganado. Tá bom? Não seja enganado. Creia no poder de Deus. Creia na soberania de Deus, na sublime bondade e misericórdia de Deus para com a sua vida, para com a minha vida. Tá bom? Creia que tudo tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Mas você precisa se esforçar. Porque Deus é um Deus respeitoso. Ele não é como o inimigo da nossa alma, que entra, faz e acontece. Deus não. Deus, ele é respeitoso e ele respeita a sua vontade. Ele só vai manifestar o seu poder, o Espírito Santo só vai trabalhar na sua vida mediante o seu querer, mediante a sua vontade, né? Porque se não fosse assim, o inferno estaria cheio. E vai encher mais ainda. Por aquelas pessoas que não deram crédito, que brincaram com a sua salvação, que achavam que podia todas as coisas. Você pode todas as coisas que você quiser, mas a Bíblia fala que nem tudo te convém. Então, se a pessoa aprova tudo na sua vida lá fora, faz tudo que quer, é impossível herdar a salvação, segundo a Bíblia. Não é eu que estou falando, não é eu que estou julgando, porque aqui eu não julgo ninguém, nem a mim mesma eu posso julgar na realidade, né? Mas a palavra é muito clara em dizer. Então muitos vão para lá, por quê? Porque brincaram com o que era santo, com o que era bom, que é a salvação da alma. Porque para ter a salvação da alma é necessária a santificação em tudo. Aqui a palavra fala. Tá bom? A palavra não manda eu só chegar a Deus e continuar a mesma pessoa. Não. Tem que haver mudança. A mesma pessoa vai continuar, é o joio. O joio, ele não vai mudar. O joio, ele tem cegueira completa. Porque a única pessoa que pode fazer a separação do joio é Deus. Então o joio está dentro da igreja e ele não muda. Não muda. Porque ele não olha a si próprio. Porque ele foi deixado pelo inimigo. O inimigo plantou ele ali dentro. É por isso que você vê maus testemunhos. Por isso que você vê. E vai ver até Jesus voltar. Ou até ele virmos até nós. Né? Porque não estamos isentos de partir antes da vinda do Senhor Jesus. Então temos que ter atenção com isso aí. Entenda, mau testemunho o joio plantou dentro da igreja. E ele não sai dali, né? E quando ele sai, muitas das vezes é para a própria destruição, porque é destruído. Aquele que brinca com a palavra de Deus, aquele que não procura, com a ajuda do Espírito Santo, a mudança para a sua vida, ele está procurando a sua própria destruição. Assim a palavra de Deus fala. E assim acontece. E assim vimos, né? Pessoas que foram de Deus, que outrora foram iluminadas,
e não levar a sério, né? A questão é a escolha de cada um. Por isso que não podemos julgar ninguém, nem a nós mesmos, né? Porque o Senhor Deus, ele vai enviar o Filho dele para fazer tudo isso. O julgamento quem vai fazer é o Senhor Jesus, inclusive. Está escrito na palavra, né? Então, assim, a Bíblia diz assim ainda para nós, nos alerta: olha, está de pé, cuidado, não caia. Por isso que temos que olhar para Jesus. Você não pode olhar para mim, eu não posso olhar para fulano, para ciclano, para beltrano. E você também. Olhe para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a situação da sua vida. Basta você querer, né? Até aqueles que se desviaram também. Se for possível, Deus pode mudar, transformar, né? Transformar. Outrora tem uma passagem na Bíblia que fala que uma vez iluminados e provaram o poder vindouro e voltaram para o pecado, é impossível renová-los. Por isso que temos que ter cuidado. Por isso que temos que observar as escrituras, ler as escrituras. Muitos que não leram essa passagem não têm esse entendimento, certamente Deus apiedará deles, né? Mas outros que conhecem essa passagem, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Porque a palavra se cumpre. Não adianta. A palavra se cumpre. Porque a palavra de Deus é a justiça de Deus, né? Outrora ele ainda vai enviar o Filho dele para julgar toda a humanidade. Mas nós temos como base a palavra de Deus, justiça, né? Ela tanto exalta como abate. Por isso que temos que ler, para não sermos confundidos, né? Lê as escrituras, faça uma leitura, pega um livro, um caderno, um caderno. Pegue um caderno, leia. Os versículos mais importantes, escreva no caderno, né? Porque serve de base para a nossa vida. Cada versículo desse que você lê, ele é rico. Ele é a única opinião que muda a sua vida. E pode mudar. Pode mudar seus pensamentos, pode mudar tudo na sua vida, né? Porque Deus é amor, mas é justiça. Então temos que ter cuidado, não brincar, levar a sério. Então eu trago para vocês esses versículos. Fazem a leitura com gratidão, com carinho, tá bom? Porque Deus vai estar trabalhando na vida de cada um. Deus vai estar transformando, tá bom? Não seja aquele leitor que procura mais ouvir lá na igreja. É muito importante você ir para ouvir a palavra de Deus. Sim, é importante. Porém, é mais importante ainda você estar fazendo a leitura cotidiana para fortificar seu pensamento, porque é a única forma do nosso pensamento ser mudado, ser fortalecido espiritualmente falando, é lendo as escrituras. Não tem como. Não tem como haver mudança na nossa vida, irmos 2 vezes na igreja. Não tem. Não tem. Né? Eu falo isso para vocês por quê? Porque eu trabalho um plantão sim, outro não. Então tem plantão que pega justamente os dias de culto na minha igreja, certo? Então eu já fico uma semana sem ir, só na próxima. Então é assim a minha vida. Então se eu não fizer essa leitura 2 vezes na semana, para uma vida que tem que haver uma transformação, eu acho pouco, entendeu? Eu, particularmente, essa é a minha opinião, eu acho pouco. Por isso que temos que estar fazendo a leitura. Porque eu leio, nossa, olha aqui o que o Senhor Deus fala, né? O Senhor Deus está mandando eu ter paciência, né? Igual no Salmo 40, né? Salmo 40 fala, né?
Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim os seus ouvidos, né? Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, né? Oração para livramento. Ele é muito bonito, né? Salmo de Davi. Aqui, ó, Davi escreveu, ó. Esperei confiadamente pelo Senhor, ele se inclinou para mim o seu ouvido, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha que coisa mais linda. Aqui você está angustiado, está na tribulação, você recorre a esse salmo aqui, você vai ver o quanto é precioso. O quanto ele escreveu, Davi escreveu isso aqui, mediante a sua provação. E deixou para nós através do Espírito Santo. Porque ele sabia, ele não sabia, mas o Espírito Santo sabia. Que você, que eu, poderíamos passar por momentos difíceis na vida. Né? E naquele momento difícil, não ficar aí, vai lá, conta um problema para um, para outro, não. Aqui, ó, Salmo 40. Salmo 40. E ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Né? Deus ouviu. Então Deus, ele nos escuta todo o tempo. Mas para isso temos que dar total liberdade ao Espírito Santo. Deixarmos o mundo, as coisas do mundo para trás. Porque inclusive a palavra diz assim: aquele que se constitui amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Que coisa triste, que coisa lamentável, né? Pensarmos sermos inimigos de Deus. Meu Deus, misericórdia. É destruição total, completa, ser inimigo de Deus. Porque vocês já viram os inimigos de Deus aqui na Bíblia? O que aconteceu com eles? O fim foi triste. Triste. Para aqueles homens, mulheres aqui da Bíblia, que se constituíram inimigos de Deus. Não foi um fim bom, né? Sabemos que não será, porque ainda vai haver o julgamento ainda, né? Deus vai colocar na balança, Jesus vai colocar na balança, né? Vai colocar na balança, tudo será pesado. Então, se o mal pesou mais do que o bem, será condenado. É isso que temos que ter cuidado com a nossa vida, com o nosso ser. E não brincar, não brincar com a salvação, não. Porque para perder é daqui para ali. É daqui para ali. A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, ele anda ao nosso derredor 24 horas. 24 horas, pensa. 24 horas tentando nos tragar, tentando nos destruir. Agora você imagina um ser que não quer nada com Deus. Que não quer nada. Segue suas próprias vontades, seu próprio caminho. Não se preocupa. Pensa. O tanto que é perigoso. O tanto que uma pessoa dessa, ele está vacilando com a sua salvação. Não podemos vacilar. Não. Temos que procurar ler a Bíblia, levar as coisas a sério, né? Pedir a ajuda do Espírito Santo todos os dias para conseguirmos estar firmes na presença de Deus. Porque sem ele, sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível estarmos firmes na presença de Deus. É impossível. Não damos conta. Porque a carne, ela sempre pende, sabemos disso. Ao contrário do Espírito. O Espírito que Deus soprou sobre nossa narina, ele quer as coisas de Deus. Ele quer buscar as coisas do céu. Só que a nossa carne não. A nossa carne quer ser atraída. Ela é atraída por aquilo que não agrada a Deus. Então vamos considerar essa importância tão maravilhosa, a qual Deus nos tirou um saco de lodo, né? Nos transportou das trevas para o reino da luz, para uma maravilhosa luz. Vamos considerar isso com amor, vamos nos apegar com amor ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus,
Vamos ser servos de Deus. Não importa o que o mundo fala. O que importa é que a Bíblia pensa, que Deus pensa, o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Tá? Para de ficar ouvindo, dando ouvidos às segundas vozes. Vamos ouvir a primeira voz, o primeiro amor, que é o do Senhor Jesus, que Ele nos chama com amor, com carinho. Ele nos dá um prazo longo para decidirmos se vamos ir caminhar no caminho dele. Ele nos dá esse tempo. Não desperdice esse tempo a qual o Senhor Deus tem dado a você. Não desperdiça. Não brinque com a sua salvação da sua alma. Lembra que a sua alma ela é eterna. Lembra que você precisa escolher. Não deixe perder essa oportunidade, que ela é única. Ela é única. O acontecimento para a salvação da nossa alma é única. Porque nós só temos uma vida, que é essa aqui agora, a qual Deus nos deu. Tá bom? Leia com gratidão. Tenha um ótimo início de semana para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente em tudo que vocês tiverem necessidade, tá bom? E peço a vocês também, orem pelas crianças, você que tem força ainda para orar, tá bom? Orem pelas crianças, orem pelos adolescentes, jovens, tá bom? Que Deus irá fazer uma obra, porque a gente vê muitas coisas tristes acontecendo com crianças, com jovens na droga, adolescentes, né? Isso é muito triste, né? É muito triste. A gente não se alegra com o fracasso de quem causou, de quem causa, né? Nós não nos alegramos com isso, mas cada um escolhe o caminho que quer andar. Então você que é uma pessoa inteligente, creio eu, escolha o caminho do Senhor, tá bom? Escolha o caminho dele, porque o caminho dele não tem como errar, tá bom? E que Deus fique em cada um de nós. Deus abençoe a todos.